Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo, essa aula, esse vídeo que eu tô gravando aqui, ele é uma pré-aula, talvez a gente pode dizer assim, da aula que eu vou dar no dia 20 de junho, às 20 horas lá no Zoom, tá bom? Então, se você não se inscreveu, eu já falo para você se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. Você vai preencher o seu pré-diagnóstico, vai descobrir qual que é o padrão que muitas vezes está dando as cartas na sua vida. É claro, pessoal, é só um pré-diagnóstico. Para você fazer o diagnóstico, você tem que realmente fazer uma sessão comigo. Tem sessão que leva 1h30, tem sessão que leva 1h40, tem sessão que leva 1 hora, depende muito da história de cada um, né? Cada um é cada um. Todos nós temos os nossos desafios, as nossas particularidades, então cada um tem a sua história de vida, então depende muito. Eu falo para você que é muito importante que você faça esse diagnóstico, nem que seja o pré-diagnóstico, para você pelo menos entender um pouco o que está realmente dando as cartas, né, na sua vida, porque muitas vezes a pessoa ela sabe que ela tem um problema com o vício, né? Seja ela... Geralmente as pessoas que me procuram são pessoas que têm mais problemas assim com a área da pornografia, né? Vício em pornografia. Só que o vício em pornografia, na verdade, ele é apenas um sintoma. E esse sintoma ele funciona também como uma anestesia, para você não bater de frente com a dor que você sente. O ego, né, uma estrutura interna que a gente tem, para que você não viva um desconforto, muitas vezes ele te impede de ver o que está lá guardado, o que está lá dentro de você. Aí isso é jogado no inconsciente. Então você não tem acesso. Porém, muitas vezes você é bloqueado em algumas áreas da sua vida, você tem que fazer alguma coisa e não consegue fazer, muitas vezes você se sente rejeitado, muitas vezes alguém fala algo para você, você já leva a ferro e fogo, sabe? Aquelas pessoas nervosas, qualquer coisa ofende. Então, isso é uma dor que a pessoa tem. Quando toca na ferida, não importa em que nível seja, ela sente. Algumas fogem, outras vão para cima, outras brigam, e outras ficam guardando ainda mais aquele problema, aquela emoção. É isso que o ego faz. Ele impede de você ter acesso a essas coisas porque é uma forma de você não sofrer. E aí, para evitar esse sofrimento, ele também te leva a buscar por alívios, por talvez atalhos, como por exemplo a pornografia. O que é a pornografia? A pornografia é um atalho, é um alívio para você não sentir a dor. Não importa qual dor que você tenha, muitas vezes ela é excelente, é um analgésico sensacional, porque realmente eu acho que ela está mais para qual que é aquela droga pesada mesmo que as pessoas tomam em último caso, a pornografia está mais ou menos por aí, entendeu? Então, eu não sei se você viveu uma infância de rejeição, uma infância que você se sentiu abandonado, essa dor é tão forte que para você não lidar com a situação, você corre para a pornografia sem saber. Tá entendendo? Você corre para ela sem saber, porque ela é realmente anestesiante, né? Eu esqueci agora o nome da química lá que as pessoas usam quando ela sente dor muito forte. É mais ou menos por aí, só para vocês terem uma ideia. Tem um cara chamado, é um médico, né? Ele é um psiquiatra, o Dr. Jeffrey Sarunover. Ele diz assim que com o advento da internet, a pornografia na internet, né? Ela veio como uma substância praticamente que não dá para fugir, que não dá para vencer, né? E aí ele fala assim de uma forma bastante ilustrativa que eles inventaram na pornografia uma droga 100 vezes mais potente do que a heroína. E você pode ter acesso a ela em qualquer lugar
no seu quarto, na privacidade da sua casa, e injetar ela no cérebro através dos olhos. É mais ou menos isso que o Jeffrey Satinover, ele revela, ele fala sobre a pornografia. O que significa isso? Cara, uma droga mais potente do que a heroína 100 vezes, realmente o cara que faz uso dela não vai sentir nenhuma dor. Só que o problema é esse. Se você não sente a dor, você não atravessa a dor e sempre você fica repetindo o ciclo. Tá fazendo sentido para você? Pensa assim, você tem que entender que o nosso cérebro ele funciona em cima de repetições, tá? Ele repete. Ele não busca a paz, ele não busca a alegria, ele não busca a felicidade, ele não busca a moral. Ele repete, simplesmente repete. Então, digamos que você tem essa dor que foi guardada pelo teu ego, está lá debaixo do tapete do seu inconsciente. Sempre quando aparece algo que vai fazer com que você lembre do passado, que manda você de volta lá para o passado, na sua infância, opa, aí você sente aquele desconforto, uma ansiedade, uma frustraçãozinha de leve e você já corre para a pornografia. Como que o teu cérebro vai entender? Sempre quando ele tiver essa dorzinha, o que vai aliviar? A pornografia. Então você sempre fica nesse ciclo, sacou? Sentiu a dor? Pornografia. Só que o que vem depois da pornografia? Sentimento de culpa, raiva, frustração, remorso. Aí você passa uma semana bem, de boa, pensando no que você fez. Aí você consegue se reerguer. Aí de novo veio aquela sensação de tristeza, aquela sensação de desconforto. O que você faz? Você corre de novo para a pornografia. Por quê? Porque a pornografia é um dos melhores anestesiantes que existem. Ela realmente faz você esquecer da tua dor. Só que enquanto você não enfrentar a tua dor, outras áreas da sua vida vai ficar bloqueada. Você não vai ter um bom relacionamento. Você pode até ser casado, mas você não vai ter um bom relacionamento com a tua esposa. Você vai ter um problema na sua relação conjugal. Você pode ter um problema no seu trabalho. Você pode ter um problema com relação aos estudos. Você é um cara que não consegue estudar. Por quê? Porque você procrastina muito. Aí você fala, mas no meu caso é TDAH. Será? Será que é TDAH? Pode ser que não. Há um estudo que diz assim, que de 100 pessoas que chegam ao consultório achando que tem TDAH, apenas uma pessoa tem TDAH. Tá vendo como que a margem é muito baixa? De 100 pessoas, só uma tem TDAH. Os sintomas, muitas vezes, parece mesmo, é muito parecido. Mas só que muitas vezes a causa é outra. Mas agora a pornografia não é a causa raiz ainda. Tem algo lá no fundo ainda. É isso que eu estou falando aqui para você. Algo que você viveu, que você esqueceu e que ainda hoje vem em formas de sensações que o ego bloqueia para você não sentir a dor. Tá bom? E a gente tem que entender também que o nosso cérebro, ele não funciona em cima daquilo que é certo ou verdadeiro. Ele funciona, como eu disse, ele funciona em cima de repetição. Tá? Tem um cientista que fala assim que o cérebro para coisas boas, ele é como o teflon. E para coisas ruins, ele é como o velcro. Você entende? Se você quer algo bom, cara, você tem que repetir muitas e muitas vezes. Porque para as coisas boas, o teu cérebro funciona como o teflon. Bate, escorre. Bate, escorre. Bate, não pega, não agruda, entendeu? Agora, para coisas ruins, ele é igual um velcro. Você pode presta atenção. Sempre quando você tem algum problema, em qualquer área da vida, você fica remoendo aquilo o dia inteiro. O dia inteiro, é ou não é? Alguém fez alguma coisa que você não gostou? Alguém fez alguma coisa que te deixou triste? Alguém fez alguma coisa que você não gostou, que te deixou triste? Alguém foi mal educado com você? Você pensa naquilo o dia inteiro, o dia inteiro. Por quê? Alguém fez algo ruim, ele pega, gruda e você fica lá remoendo. Tem uma região cerebral chamada DMN, Default Mode Network. Ela é responsável por isso, pelos pensamentos ruminativos. Aí você passa o dia inteiro remoendo aquele pensamento. Esse é o padrão do nosso cérebro, certo? E sem contar que tem uma outra região chamada Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que é isso? Você já ouviu falar sobre o viés de confirmação? O que é o viés de confirmação? O teu cérebro, ele dá mais para você daquilo que você acredita. Entendeu?
baseado nas tuas crenças, ou seja, as coisas que você fez, coisas que marcaram a sua vida. Então, se você vive falando assim, eu não consigo, eu não tenho jeito, nada dá certo para mim, cara, ele filtra tudo e só traz coisas para você que não tem jeito, que não dá certo, que não funciona bem. Ele filtra tudo e baseado naquilo que você sempre fala, porque essa é a tua crença, ele consegue preparar o terreno para que você realmente não consiga mesmo. É como se ele fosse assim um servo obediente. E quando você fala, quando você relata, para ele não é só um relato, é uma ordem. Eu não consigo. Aí ele fala assim, o meu senhor disse que ele não consegue, então eu vou preparar toda a casa para que ele realmente não consiga. Não vai dar certo. O meu senhor está falando que não vai dar certo. Então tem que fazer de tudo para que realmente não dê certo. Ele te sabota, entendeu? Ele te sabota. O que ele vai pela tua emoção, aquilo que você realmente acredita, entendeu? Aquilo que você acredita é o que vale. Se você fala que não consegue, ele faz um jeito de realmente você só ver coisas que você não consegue. Ele é teflon para as coisas boas e velcro para as coisas ruins. Então você tem que saber usar o seu cérebro, tem que saber usar ele do jeito certo, senão você está lascado, cara. Entendeu? E aí tem gente que está tentando vencer o vício pela força de vontade, não tem como. Se você tenta vencer o vício pela força de vontade, mais você força o vício, mais você reforça o ciclo do vício. Cara, porque essa é a estrutura psicológica do cérebro. Se você luta contra alguma coisa, mais você fortalece aquele ciclo que você está lutando. Entendeu? Ele não funciona como você está pensando. Ele funciona totalmente o contrário. Por exemplo, muitas vezes você acha assim que quando você conta um fato, você está narrando o que aconteceu. Para o teu cérebro, não. Para o teu cérebro, você está reforçando aquela realidade ruim que você está vivendo e você não gosta de viver. Você está reforçando as trilhas neurais. Você está reforçando as conexões que já foram criadas. Então, toma cuidado com a forma como você relata as coisas. Se você coloca muita emoção naquilo, é porque é naquilo que você acredita e você vai viver mais daquilo. Se o cérebro funciona em cima de repetição, quer dizer então que ele é muito baseado no que já passou. Esse é o problema. Então, se você só fala o que está acontecendo como se fosse a realidade, né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu sou realista, eu falo o que acontece. Cara, toma cuidado com isso, porque você está achando que está sendo realista, mas para o teu cérebro você está criando uma realidade. Sempre quando você narra a história com emoção, ainda que seja ruim, muitas vezes você acha que está sendo realista, quando na verdade você está programando o teu cérebro para viver aquilo de novo. Você pega o teu passado e joga lá para o teu futuro. E aí você vai viver um futuro de passado. E é isso que as pessoas têm enfrentado. Elas querem vencer o vício lutando contra algo, contra uma estrutura que não tem como lutar contra. Não é assim que vence vício. É igual você pegar, por exemplo, uma bola, sabe aquelas bolas de plásticos? A bola do Kiko. Lembra do Kiko do Chava, aquela bolona assim? Tenta afundar aquela bola na piscina. Tenta. Você consegue. Depois ela volta para cima. Você afunda um pouco, ela volta. Por quê? Por causa da estrutura dela. Não tem como você afundar. Você baixa, ela sobe. Você pode colocar toda a sua força de vontade, ela vai voltar de novo. Da mesma forma, é assim que o cérebro funciona. Não tem como você lutar contra estes mecanismos. Você tem que saber como ele funciona e fazer o jogo dele ao teu favor. Tá? Cid, como é que eu faço isso? Então, nessa aula aqui eu não vou explicar isso, mas na aula do dia 20, eu vou estar falando mais sobre isso. Tá? No dia 20 desse mês agora, dia 20 de junho, eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas guarda aí, dia 20 de junho, às 20 horas, eu vou estar falando sobre por que você continua voltando para o mesmo lugar. É esse o tema da aula. Por quê? Porque você quer sair de lá, mas você sempre volta para lá. Por que você sempre volta para lá? Talvez você está tentando sair pela tua força de vontade. Talvez você está fazendo igual você faz com a bola do Kiko na piscina. Baixa ela e ela sobe. Não adianta, não é pela força de vontade. Você tem que entender a estrutura. Você tem que conhecer o mecanismo.
e usar ele ao teu favor e não contra você, tá? Então não perca essa aula. E lembre-se, o teu cérebro, para as coisas boas, ele é como o Teflon. E para as coisas ruins, ele é como o velcro. Se você fez alguma coisa boa, repete. Quanto mais você repetir, melhor para você. Aí sim ele vai conseguir gravar, consolidar essa memória de algo bom. É por isso que tem uma passagem bíblica que Paulo fala assim: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimados. Entendeu? É isso. Porque muitas vezes você faz o bem uma vez só, aí você não teve recompensa, você para. Você tem que continuar, cara. Tem que ir, tem que fazer. Várias e várias vezes. Você tem que repetir. Porque o teu cérebro não funciona em cima de promessas. Não é o que você promete. Eu prometo que nunca vou fazer. Dane-se. Ele não está nem aí para o que você fala. Ele está aí para o que você vibra. Ele está aí para isso. Entendeu? O que você vibra é o que ele acredita. Tá? Geralmente quando as pessoas falam assim, eu não consigo, eu não posso, elas estão colocando uma força muito forte nisso aí. É uma carga emocional pesada. E o que ele entende? Realmente, ele não consegue. Ele prepara tudo para que você não consiga. Ele filtra tudo e só traz aquilo que para você não é a hora ainda, não é o tempo ainda. E você fala, tá vendo? Nada dá certo para mim. Você confirma aquilo que você fala. Entendeu? Então, marca aí na sua agenda, dia 20 de junho, sábado, às 20 horas, eu vou estar dando uma aula sobre isso. A gente vai falar muito mais coisas, mas esse aí é um dos temas, tá? E se você sabe que o teu cérebro funciona à base de repetição, cara, então para de ficar prometendo, vai lá e repete. Repete o que é bom. Para ele não é vantagem você ficar falando que dia tal... um dia desse eu vou lá e vou conseguir vencer, né? Você fala assim, um dia desse eu vou conseguir vencer. Cara, um dia desse não existe para ele. Um dia desse não existe um dia desse. O que existe é um dia certo. Então você tem que se planejar, você tem que colocar na tua agenda mesmo o dia que você quer romper com isso. Entendeu? O dia. E para isso você tem que saber como que funciona o teu cérebro. Beleza? Então dia 20 de junho, às 20 horas, vamos lá, a aula vai ser no Zoom e eu espero você nessa aula. Tenho certeza que você vai ser abençoado, vai ser um divisor de águas na sua vida. Tenho certeza, cara, tenho certeza. Que muita coisa que você tem feito até hoje, você vai parar de fazer, porque você vai ver que não faz sentido mais. Tá bom? É isso aí. Cara, lembre-se, o cérebro não funciona em cima de força de vontade. Ele é um mecanismo, ele tem uma estrutura. A força de vontade é baixar a bola na piscina, volta tudo de novo. É enxugar gelo, não é assim que se faz. Você vai ficar cansado, não vai adiantar nada. E o circuito continua ativo, tá bom? Então, para com esse lance de ficar lutando contra. Não funciona lutar contra. Você tem que lutar a favor daquilo que você gostaria que acontecesse, não contra. Certo dia chamaram a Madre Teresa de Calcutá para participar de uma marcha contra a guerra. Ela disse assim: não me chame para marchar contra a guerra, me chame para marchar a favor da paz. Você percebe a diferença, cara? A leveza que é quando você faz algo a favor de alguma coisa. Cara, você não está desperdiçando a sua energia, você está pegando a sua energia e empregando naquilo que realmente é bom, naquilo que realmente funciona. Tá bom? Então é essa a aula de hoje. Te espero no dia 20 de junho. Vou deixar aqui o link do quiz, do pré-diagnóstico. Preencha esse pré-diagnóstico, você vai saber mais ou menos qual é a emoção que está por trás disso, qual é o padrão que está regendo as suas escolhas. Não é o padrão definitivo. O certo é você fazer um padrão, fazer um diagnóstico mais preciso, aquele lá que eu te disse, de uma sessão de 1 hora e meia, para realmente você saber. Mas esse já vai dar uma noção para você. Aí você já vai entender, então quer dizer que não adianta eu ficar batendo na mesma tecla que onde eu tô. O meu negócio está aqui no oculto, é isso aí. Você vai entender exatamente, você vai ver que é assim mesmo que funciona. Beleza, cara? Então, tamo junto, não perca essa aula, hein? Dia 20 de junho, beleza? Aguardo você lá, no Zoom. Tamo junto, valeu.